Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai explorar Cartas de uma Morta, obra marcante no Espiritismo. É uma obra fascinante, sem dúvida. As cartas psicografadas por Chico Xavier, supostamente escritas por sua mãe, Maria João de Deus, depois da morte dela. Acho que todo mundo já conhece a história. Sim, a história é bem conhecida. Mas o que a gente quer descobrir aqui, e por isso esse mergulho profundo, é entender por que esse livro causou tanto impacto e continua sendo tão importante no movimento espírita. Até hoje, né? Exatamente. Bem-vindo ao Espiritismo Responde Podcast, baseado nas principais obras espíritas. A cada episódio, ensinamentos dos mestres são relembrados. Cartas de uma Morta vai muito além de uma história comovente de amor filial. Ele trouxe, de forma inovadora, uma série de conceitos que ampliaram a compreensão do espiritismo, principalmente no Brasil. É isso. E pensar que tudo isso veio da Maria João de Deus, uma mulher simples, filha de lavadeira, sem grande instrução formal. É um dos pontos mais fascinantes, com certeza. A obra desafia a ideia de que o conhecimento profundo sobre a vida após a morte teria que vir de figuras eruditas ou religiosas. A Maria, com uma linguagem simples e direta, nos convida a repensar a origem da verdadeira sabedoria. E a forma como ela descreve a própria morte. Fiquei arrepiada lendo. A confusão, a sensação de estar presa num sonho, a angústia de ver os filhos chorando sem poder confortá-los. Essa descrição crua e visceral da experiência da morte, você se lembra de algo similar em outras obras espíritas da época. A Maria João de Deus não esconde o medo, a desorientação, os sentimentos tão humanos. Verdade, a gente se conecta com a história dela, mesmo depois de quase um século. Exatamente, é uma conexão universal. E a partir daí, acompanhamos a jornada de adaptação dela ao mundo espiritual. Imagina a solidão de se sentir perdida em um lugar totalmente novo, sem saber o que fazer, para onde ir. É uma sensação de desamparo profunda. Total. Mas, em meio a essa solidão, ela descreve algo fundamental, a importância do amparo no mundo espiritual. A música que acalma, a mensagem do líder espiritual que a conforta, o reencontro com a própria mãe que a acolhe com amor. Lindo esse reencontro, né? Me emocionei. É um momento tocante, com certeza. E essa ideia de que os laços familiares continuam, mesmo depois da morte, é central na obra, né? Sem dúvida. Cartas de uma Morta reforça a ideia de que o amor, a amizade, transcendem a barreira da morte e continuam a nos conectar no plano espiritual. Isso trouxe consolo para muitas pessoas, especialmente numa época em que a perda de entes queridos era muito presente. Com certeza. E me diz o que te chamou a atenção na forma como ela descreve a organização do mundo espiritual. Impressionante como a Maria, mesmo sem ter acesso a estudos científicos ou filosóficos, apresenta um mundo espiritual estruturado com leis, hierarquias, diferentes níveis de evolução. Ela descreve tudo com naturalidade. Uma naturalidade que nos faz questionar a rigidez da visão materialista. Você está falando, por exemplo, daqueles centros de aprendizado que ela menciona. Fiquei curiosa para saber como funcionam. Esses centros são um dos pontos mais inovadores da obra. A Maria os descreve como verdadeiras escolas no mundo espiritual. Lugares onde os espíritos continuam aprendendo, se aperfeiçoando, se preparando para novas experiências reencarnatórias. Interessante. Essa ideia de progresso contínuo, mesmo após a morte, era algo bem disruptivo para a época. Influenciou profundamente a visão espírita sobre a vida após a morte. Então a morte não é um ponto final, mas uma etapa, é uma jornada muito maior, né? E essa jornada inclui aprendizado e desenvolvimento, mesmo no plano espiritual. É exatamente isso. Cartas de uma Morta nos convida a repensar a finalidade da vida e entender a morte como um processo natural de transformação, não um fim em si mesmo. Fundo. Mas me conta, essa ideia da influência do pensamento na vida após a morte, como ela é abordada? É um dos pontos centrais. A Maria enfatiza que os nossos pensamentos moldam a nossa realidade no mundo espiritual. Emoções, desejos, tudo isso impacta diretamente a experiência após a morte. Uau. É como se a gente levasse para o outro lado o resultado das nossas escolhas, dos nossos sentimentos. Entendi. Então a mensagem é clara. Precisamos nos cuidar, cultivar bons pensamentos e sentimentos aqui e agora, porque isso terá consequências lá na frente, no plano espiritual. Exatamente. Essa ênfase na responsabilidade individual pelos nossos pensamentos e ações era algo bem novo na época. A Maria de Deus, com a simplicidade dela, mostra que a vida espiritual não é um passe livre para esquecermos de quem somos e do que fazemos aqui. E que essa consciência precisa ser cultivada desde já, né? O que a gente planta aqui, olhe lá. Com certeza. E essa conexão entre o mundo material e o espiritual fica ainda mais clara quando a Maria descreve as visitas dela à Terra. É verdade. Ela consegue observar tudo de cima, tendo uma nova perspectiva do nosso planeta e como as nossas ações se refletem no plano espiritual. E não só observar, mas interagir. Você lembra do relato dela se conectando com a prece de uma mãe aflita aqui na Terra? Sim, é de arrepiar.
Isso nos faz pensar na força da prece, na possibilidade de nos conectarmos com os nossos entes queridos no plano espiritual e até de receber a ajuda deles. A Maria mostra que a comunicação entre os dois mundos é possível e que a prece sincera pode ser um canal poderoso para essa conexão. Isso quebrava a visão de um Deus distante, inacessível. Trazia a esperança de que podemos contar com o amparo dos nossos entes queridos que já partiram. Que reconfortante. E como ela descreve essa aura da Terra vista de cima? É uma imagem poética e impactante ao mesmo tempo. Ela fala dos filamentos coloridos que emanam da Terra, representando os pensamentos e sentimentos da humanidade. Que tipo de energia estamos emanando para o universo com nossos pensamentos e ações? Nossa, é muita coisa para processar. Cartas de uma Morta nos leva para uma viagem incrível pelo mundo espiritual, nos fazendo repensar a vida, a morte, a nossa própria existência. E olha que estamos apenas começando. Ainda temos muito a explorar dessa obra. E Cartas de uma Morta não para por aí. A Maria João de Deus continua nos surpreendendo com os relatos das experiências dela, ampliando a nossa compreensão da vida espiritual. Você está falando das viagens para outros planetas. Exatamente. Me fala mais sobre isso. Saturno com seus 3 sóis. Marte com a sociedade avançada. Isso mesmo. Essas descrições, elas nos mostram que a vida espiritual, ela não se limita à Terra. A Maria, ela apresenta um universo vasto, com diferentes níveis de evolução, diversos mundos habitados por seres em constante desenvolvimento. É como se ela abrisse uma janela para a imensidão do cosmos, convidando a gente a expandir nossa visão sobre o que é possível, sobre a diversidade da vida em outros planos. Sem dúvida. Esses relatos, mesmo que simbólicos, eles serviram para romper com a visão antropocêntrica que predominava na época. A Maria, com a linguagem simples dela, nos coloca diante da vastidão do universo, da possibilidade de diferentes formas de vida, de evolução espiritual. Fascinante. Mas, voltando para a Terra, o que te chamou a atenção na forma como ela descreve o processo da prece? Olha, é fascinante como ela detalha o mecanismo da prece do ponto de vista espiritual. Você lembra daqueles distritos onde os espíritos analisam as preces, que vêm da Terra? Sim, lembro. Avaliando a sinceridade, a necessidade de cada uma. Sim. É impressionante a organização, a seriedade com que as preces são tratadas no mundo espiritual. Não é simplesmente um pedido, né, lançado ao acaso, mas algo que é recebido, analisado, direcionado, para que o auxílio seja dado da melhor maneira possível. Exatamente. Essa descrição, ela quebrava com a ideia de um Deus que atende os pedidos de forma aleatória ou por capricho. A Maria, ela mostra que existe um sistema, uma lógica por trás do processo da prece, e que a ajuda espiritual, ela é direcionada de acordo com a necessidade real de cada um. Então, é como se existe um trabalho em equipe do lado de lá, com diferentes espíritos se dedicando a ajudar aqueles que estão aqui. Sim, exatamente. É uma rede de apoio, de solidariedade. Uau. E essa ajuda, lembra, não se limita apenas a atender pedidos. A Maria descreve também a ação dos espíritos amparadores que nos acompanham, nos protegem, nos inspiram, mesmo sem a gente ter consciência disso. Verdade. E ela deixa bem claro que a qualidade das nossas preces, dos nossos pensamentos, influencia diretamente na forma como a gente recebe essa ajuda. Sem dúvida, a prece não é uma fórmula mágica, mas um ato de conexão com um plano espiritual, que exige sinceridade, humildade e, acima de tudo, disposição de fazer a nossa parte. E essa responsabilidade individual também se estende para as nossas ações, né? A Maria não se esquiva de falar sobre a lei de causa e efeito e as consequências dos nossos atos, tanto no plano material quanto no espiritual. É verdade. Ela descreve os reinos inferiores, né? Habitados por espíritos que ainda se apegam aos vícios, às paixões terrenas, colhendo os frutos das suas escolhas. Mas, ao invés de punição, a Maria apresenta esses reinos como oportunidade de aprendizado, mostrando que o sofrimento pode servir como um estímulo para a mudança, para o progresso. Exatamente. A obra nos convida a refletir sobre as consequências dos nossos atos, mas sempre com um olhar de compaixão, de esperança, uma possibilidade de redenção e de evolução. E essa evolução, para Maria, ela está diretamente ligada à reencarnação. Me fascinou a naturalidade com que ela fala sobre as vidas passadas, como se fossem capítulos de um livro que conta a história da alma dela. A forma como ela descreve a reencarnação é realmente inovadora, não como um ciclo de punições, mas como um processo de aprendizado, de aperfeiçoamento da alma, através de múltiplas experiências. E que essas experiências não são aleatórias, né? Maria descreve como escolheu reencarnar como Mando Chico, impulsionada pelo amor, pela compaixão. É um dos momentos mais emocionantes da obra. Essa escolha consciente, ela revela a profundidade do amor maternal e a força do livre-arbítrio na trajetória da alma. A Maria nos mostra que a gente pode escolher os nossos caminhos, os nossos desafios, e cada vida é uma oportunidade de aprendizado, de evolução. Que lindo! E como ela descreve o momento da escolha da reencarnação. É de arrepiar. Ela descreve a comoção que sente ao ver a futura mãe do Chico, né? Uma mulher pobre e sofrida.
e a decisão de ajudá-la a carregar aquele fardo. É uma demonstração profunda de compaixão e de amor ao próximo, que nos inspira a repensar nossas próprias motivações ao longo da vida. É mesmo. E pensar que tudo isso, essa vastidão de conhecimento, veio de uma mulher simples, sem grande instrução formal. Essa é a grande lição que Maria João de Deus nos deixa, né? A sabedoria não está limitada aos livros ou à erudição. Ela reside na alma, na capacidade de amar, de aprender e de evoluir. E Cartas de uma Morta nos convida a buscar essa sabedoria dentro da gente, a trilhar o nosso próprio caminho de evolução, guiados pela luz do amor e da compaixão. Exatamente. E a jornada continua. A gente ainda tem muito a desvendar nesse mergulho profundo em Cartas de uma Morta. Nessa jornada por Cartas de uma Morta, me impressiona como a Maria João de Deus, com a simplicidade dela, desmistifica a vida após a morte, torna algo acessível a todos. É verdade, ela quebra aquela imagem, né? De um paraíso inalcançável reservado para santos ou eruditos. Exatamente. A Maria, com as experiências e aprendizados dela, mostra que a espiritualidade é uma conquista diária, construída com as nossas escolhas, as nossas ações, aqui e agora. É isso aí. Uma construção que não depende de títulos, de status social. Lembra como ela descreve a diversidade no mundo espiritual? Pessoas de todas as origens, culturas, religiões, unidas pelo desejo de evoluir, de se conectar com o amor divino. É verdade. E essa diversidade se expressa de formas incríveis. Me encantou a descrição da Maria de como os espíritos se dedicam às artes, à música, à moda, criando verdadeiras obras-primas com a força do pensamento. É fascinante. A Maria revela pra gente que a criatividade, a beleza, a busca pela expressão artística, tudo isso vai além da vida física, continua florescendo no plano espiritual. E essa expressão individual é valorizada, incentivada como parte do processo de evolução da alma. Então a vida espiritual seria uma grande celebração da individualidade, onde cada um contribui com seus talentos, seus dons, para a harmonia do todo. Exatamente, uma bela metáfora. E essa harmonia, você lembra, não é construída de forma passiva. A Maria descreve a importância do trabalho, do estudo, da colaboração entre os espíritos para o progresso da comunidade espiritual. Ela fala dos grupos de auxílio, né? Isso. Formado por espíritos que se dedicam a ajudar a acolher aqueles que ainda estão em sofrimento, confusos no plano espiritual. Exatamente. Essa descrição da vida espiritual, com um trabalho em conjunto, onde cada um se doa para o bem-estar do próximo, nos inspira a cultivar a compaixão, a solidariedade nas nossas vidas aqui. E essa compaixão se estende para além da vida física, né? A Maria mostra que a gente pode se conectar com os nossos entes queridos que já partiram, mandar preces, vibrações positivas para ampará-los na jornada deles. Sem dúvida, a obra nos convida a manter esses laços de amor, a lembrar que a morte não é o fim, mas uma transformação que nos permite continuar amando e sendo amados por aqueles que são importantes para nós. E como ela descreve esse processo de comunicação com os espíritos, fiquei curiosa para saber como a gente pode fortalecer essa conexão. A Maria, ela enfatiza a importância da intuição, da sensibilidade, da abertura para perceber os sinais. Os sinais que os nossos entes queridos nos enviam do outro lado. Que sinais são esses? Esses sinais podem vir através de sonhos, de intuições, de mensagens inesperadas que trazem conforto, orientação. É como se eles estivessem sempre por perto, né? Nos acompanhando, nos amparando, mesmo que a gente não possa vê-los. Exatamente. Cartas de uma Morta nos convida a abrir o nosso coração para essa possibilidade, a cultivar a fé, a esperança de que a vida continua e que o amor, ele transcende a barreira da morte. E a Maria João de Deus, através das cartas psicografadas pelo Chico Xavier, nos deixou um legado lindo, né? De amor, sabedoria e esperança. Sem dúvida, um legado inspirador. Ela desmistificou a vida após a morte, tornou algo compreensível, acessível para todos. E nos deixou um convite, né? Um convite para buscarmos a nossa própria evolução espiritual, guiados pela luz do amor, da compaixão, da fé. É isso. E chegamos ao final de mais um mergulho profundo. Dessa vez, em Cartas de uma Morta. Ufa, que jornada! Espero que essa viagem tenha te proporcionado novas perspectivas sobre a vida, a morte e o que nos espera além do véu da matéria. Que a obra da Maria João de Deus continue inspirando você a trilhar o seu próprio caminho de luz e amor. Continue explorando, questionando, buscando a sua verdade. É isso aí. E compartilhe suas reflexões com a gente nas redes. Você gostou do vídeo? Sua opinião é muito importante. Você pode comentar agora? Curta o vídeo, é de graça e nos apoia a chegar a mais pessoas. E que tal encaminhar esse vídeo para sua tia, seu pai, seus amigos no WhatsApp agora?